Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração e de máquinas de lavar aqui do Portal. E no vídeo de hoje nós vamos mostrar um atendimento que nós fizemos aqui na nossa assistência. Na realidade foi eu mesmo quem fiz esse atendimento e resolvi gravar, tá? Para vocês. O cliente nos liga, é uma lanchonete, e nos diz que a geladeira dele, ele comprou uma geladeira, ficou parada há muito tempo, quando ele botou para funcionar, ela não refrigerava, muito pelo contrário, ela aquecia. Isso é muito comum em geladeira do tipo, a gente chama Visa, é aquele tipo de geladeira expositora com porta de vidro. Então quando ela tem algum problema que não gela, além de não gelar, algumas vezes ela começa a aquecer, porque as portas dela têm uma resistência que aquecem. Então fica mais quente dentro da geladeira que do lado de fora. Então a gente foi para esse atendimento e eu vou te mostrar o que aconteceu. Tá certo? A gente vai localizar o vazamento. Nós vamos substituir uma parte da tubulação, fazer a solda e te convido aí a assistir a esse atendimento e aprender um pouco com a gente. Por falar em aprender, ó o gancho. Pegou? Legal. Conheça nossos cursos, link na descrição. Quer estudar comigo? Quer aprender? Quer se tornar um técnico de refrigeração? Você que não sabe nada, a gente começa do zero. Você que já sabe, sabia que mais da metade dos meus alunos são técnicos de refrigeração, já estão na área, mas querem se especializar, querem melhorar a sua técnica? Pois é, dá uma olhada, o custo é muito acessível, às vezes no primeiro atendimento você recupera. Vem estudar comigo. Legal? Pronto, já fiz meu jabá? Vamos então para o atendimento. Certo? Deixa eu acertar aqui. Prontinho. É aqui, ó. É uma geladeira Visa, daqui a pouco eu mostro para vocês. E essa foi muito fácil. Então, como eu dizia, o cliente reclamou que ele pôs na tomada e a geladeira, ao invés de gelar, ao invés de parecer uma geladeira, parecia mais um forno, porque ela aquecia por causa da resistência da porta. Então, desmontei ali aquela saia, né, aquela proteção que ela tem ali embaixo, desmontei, tive acesso ao compressor e logo a gente já identificou, certo? Uma das formas mais clássicas de identificar um vazamento, e a melhor que tem, porque você não tem erro, é quando você acha mancha de óleo. Deixa eu mostrar para vocês, soltar o vídeo aqui. Deixa eu tirar esse banner. Ó, foi feito algum serviço nela, dá uma olhada só. Foi feito algum serviço e alguém cortou, esse daí é... Perdão. Essa tubulação aí é a saída de descarga, né? A tubulação de descarga, por onde o compressor empurra o fluido refrigerante. E a gente percebe que foi cortado esse pedaço do tubo de descarga, e quem colocou um tubo de 1/4, um tubo muito mais fino do que o que deveria estar. E o problema, quando você coloca um tubo muito fino, o que é? Primeiro, você descompensa, certo? É criada toda uma engenharia, a tubulação toda é pensada para que funcione de uma determinada forma. Então, quando você coloca um tubo mais estreito, uma bitola menor, muito menor, o que acontece é que aquele tipo descompensa a engenharia do refrigerador. E, em segundo lugar, causa um problema porque fica também muito mais difícil de soldar. Porque quanto mais folga tem entre... Deixa eu colocar aqui para vocês só uma... para dar ideia. Então, ó, então, digamos que esse é o tubo maior e esse é o tubo que vai encaixar. Quando ele é justo, você consegue fazer a solda sem problema nenhum. Agora, digamos que ele tem uma folga, né? Uma folga assim, por exemplo. A solda não fica boa. É muito complicado fazer uma solda se tem folga. Você pode entupir, porque a solda entra por abertura, né? E você pode deixar vazamento. Foi o que aconteceu, certo? Então, além do problema da questão da engenharia, que ela previa uma tubulação de uma determinada bitola, ainda tem a questão da solda, que dificulta muito uma boa solda. E foi justamente o que aconteceu. Sempre que você for colocar um tubo
coloca o tubo mais justo possível, tá certo? No caso, as duas tubulações, tanto a do compressor quanto a do condensador, eram 3/8. Então, logo abaixo, a primeira medida é 5/16. Então, mesmo que você não conheça nada sobre medidas, mas só olhando no olhômetro você vê qual é o tubo adequado para fazer esse tipo de serviço. O problema é que às vezes o camarada não tem o tubo adequado, então ele coloca qualquer um, primeiro que estiver na mão. E aí cria-se esse problema, tá certo? Vou soltar o vídeo para vocês verem agora. Ó, foi muito fácil. Eu abri e na hora já vi que o problema estava aí. Tá vendo esse óleo? A gente passa o dedo. Deixa eu voltar um pouquinho para você. Ó, dá uma olhada só. Ó. Ó, tá vendo? A ponta do meu dedo aí todo oleoso. Porque onde tem um vazamento, principalmente um vazamento desse tipo externo, fica oleoso no local. Então é muito fácil de você descobrir onde está o problema. Então eu passei o orçamento para o cliente. E aí eu vou dizer qual foi a solução que a gente deu. Tá? Deixa eu mostrar para vocês a geladeira, né? Dar uma geral nela. Essa é a parte de baixo, ó. A ventoinha está funcionando, a ventoinha /25. E essa é a geladeira, ó, uma Visa 2 portas, grandona. Ela vai trabalhar acima de zero, mais ou menos 5 graus. Ok? Agora, ó, dá uma olhada o que a gente fez. Vou explicar para vocês e te ensinar um macete. Uma das piores coisas que você faz quando você pega um tipo de vazamento daquele tipo. Por quê? O técnico que fez aquele serviço, não querendo desmerecer o serviço da pessoa, mas o técnico que fez esse serviço, eu expliquei aquela questão do tubo, né? O tubo muito com folga. Então o que acontece? É complicado de você fazer a solda. E aí o técnico começa a derreter a vareta. Começa a derreter e não cobre direito. E não fica legal. Por quê? Porque está com folga entre as tubulações. E aí ele vai metendo solda e fica aquela pelotona. E alguns técnicos, quando vão fazer esse tipo de reparo, que eu estou fazendo agora, o que eles fazem? Eles tentam derreter aquela solda que já está no lugar e recuperar. Só que por experiência própria, né, que a gente já tentou fazer isso, e normalmente é complicado. Por experiência própria, tipo, não vale a pena você perder tempo tentando recuperar uma solda mal feita. Uma solda ruim. Você já viu, ó, o tubo está errado, está tudo errado, e você vai tentar, você vai gastar gás, porque você vai fazer a solda, né, vai tentar recuperar aquela solda, e você vai pôr gás e vai vazar, você vai ter que fazer de novo. Então, melhor coisa é logo de uma vez. O que eu fiz nesse caso? Eu cortei aquele pedaço que estava aí, cortei inclusive parte ali do tubo que sai do compressor, né? O tubo de descarga, cortei alguns milímetros ali para tirar aquela pelota de solda. E coloquei um tubo 5/16, que é a medida que encaixa ali perfeita sem deixar folga, tá? Eu deixei uma abertura com um alargador, dei uma alargada justamente para preencher de solda, mas ali na parte interna tá bem justo. Então é certeza que eu vou fazer essa solda e vai ficar perfeita, sem problema. Eu já esvaziei, já tirei todo o gás, porque você não pode fazer esse tipo de serviço com pressão dentro do sistema. O sistema tem que estar despressurizado. E ele tinha pressão, né? Não era nem gás, era o ar que tinha entrado pela tubulação. Então, eu tirei a pressão, deixei ali a mangueira engatada na válvula Schrader para não deixar a pressão, e a gente vai fazer essa solda aí. Agora, deixa eu até pôr o fone de ouvido aqui, para acompanhar o som dessa solda que a gente vai fazer.
Dá uma olhada. Ó, tô usando um TurboTorch. Deixa eu tirar minha imagem daqui, fica melhor. Tô usando um TurboTorch com defletor de calor. Ok? O defletor de calor, ele ajuda, ele acelera o processo. Ok? Quando eu começar a soldar, eu levo o maçarico um pouco mais para cima, que eu quero que o tubo de cima esteja mais quente que o tubo de baixo. Por quê? Para que a solda seja atraída, né? O material que eu estou derretendo, ele foi atraído para cima. Legal? Deixa eu posicionar agora a câmera, tá? Pra gente fazer essa outra solda. Ó, se você ver, tem uma pequena folga ali na boquinha do tubo, mas na realidade não é uma folga do tubo. Eu que propositalmente abri só a borda, só a boquinha ali para preencher com solda. Lá dentro o tubo tá bem justo, tá certo? Eu gosto de fazer isso, que aí dá um reforço legal na tubulação. Dá uma olhada, com a própria solda eu vou testando, quando ela começa a derreter. Ó, e repara que a gente usa pouquíssimo material de solda. Você não precisa deixar aquela pelota enorme de solda. Aquela pelota mais prejudica do que ajuda. Presta atenção só. Pronto, começou a derreter. A gente dá aquela pincelada em cima. Normalmente a solda ela já corre por toda a borda da tubulação. Mas eu gosto de dar uma pincelada também por baixo. Reparou só? Se você voltar o vídeo lá no começo, você vai ver que havia uma pelota de solda. Dá uma olhada como ficou agora. Ficou uma solda bem enxuta. O ideal é que você consegue ver. Ó. Você consegue ver que ela ficou perfeita. Ó, de cima também. Lembra daquele macete, tá? Quando você quiser que a solda suba, você aquece mais o tubo que está em cima. Legal? Prontinho. Aí no caso a gente já fez o vácuo, tá aí a nossa bomba de vácuo, já fizemos o vácuo. E agora nós estamos injetando o gás. Nesse caso, não tem nenhuma identificação na geladeira sobre a quantidade de gás para ser usada. Então a gente está indo por pressão. Demora um pouco mais. Ó, coloquei um pouco de gás. Achei que ainda faltava, ó, tá vendo? Só tem ali uns quatro anéisinhos congelados. Vou colocar um pouco mais de gás e esperar. Cada vez que você injeta um pouco de mais, você espera um pouco de gás, você espera um pouco. Pronto. Quase todos os anéis já estão congelados, outros já estão em vias de congelar também. Tá feito o serviço, tá certo? Aí você pode dar garantia para o cliente de que você fez o serviço e não vai ter problema. Deixa eu voltar aqui com o meu rostinho bonito. Beleza? Bom, é o dia a dia de técnico, né? Eu sou instrutor do curso, porém, eu ainda estou na área, eu ainda estou trabalhando. E aí a gente pega os nossos vídeos, né? Esses serviços que a gente faz, de vez em quando a gente pinça um e coloca para vocês, né? Para gerar aí mais experiência para você, beleza? Faz o curso comigo, deixa eu colocar de novo aqui. Faz o curso, vale muito, muito a pena, tá certo? Vale muito a pena. E outra coisa, não esquece, dá aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações, faz algum comentário, tem algum vídeo que você gostaria que a gente estivesse fazendo para você. Inclusive coloca alguma pergunta também, alguma dúvida relativa à refrigeração. Eu estou preparando alguns vídeos aí, só respondendo perguntas dos nossos inscritos no canal, do pessoal que coloca aí nos comentários. Legal? Espero ver a sua pergunta. Fica sempre de olho aí no canal, quem sabe sua pergunta é respondida numa dessas.
Valeu? Tô deixando mais 2 vídeos bem legais aí para você. Dá uma olhada. Tchau, tchau, um abraço, até a próxima. Fui.